Olá, no vídeo de hoje eu vou abordar o assunto o cristal do Feng Shui. Afinal, o que é o cristal do Feng Shui? Conforme você pode ver aqui nessa imagem aqui do lado, esse é o cristal do Feng Shui. Porque na verdade, o cristal do Feng Shui, que é usado para várias curas e para várias ativações, ele na verdade é uma esfera de cristal multifacetada. Essa esfera de cristal que eu tenho aqui para te mostrar, ele é, na verdade, a esfera, na verdade, é uma esfera de vidro, ele é chamado cristal de vidro. Não é cristal de quartzo, como um cristal que ele já vem pronto, feito pela natureza. Ele é um cristal feito pelo homem e ele tem várias facetas e ele é feito dessa forma porque ele tem várias utilidades. Para que ele cumpra a sua função, para que essa esfera cumpra a função dela, seja nas ativações, seja nas correções que a gente faz, ele precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, precisa ser um cristal de vidro de excelente qualidade. Isso significa que ele não pode ter impurezas. Ele precisa ter uma lapidação perfeita, precisa ter o número de facetas corretas, então cada chanfradinho desse aqui é uma faceta. O tamanho tem que ser adequado para cada tipo de cura. Não adianta, por exemplo, ser um cristal, uma esfera pequenininha como essa aqui. Essa tem 30 milímetros, essa tem 40 milímetros. Olha a diferença de tamanho. Porque a esfera, ela tem a energia que ela emana, ela tem uma amplitude. Na esfera de 40 milímetros, a amplitude chega a até aproximadamente 2 metros de distância, 2 metros de diâmetro. Então, 1 metro para cá, 1 metro para cá, 1 metro para cá, 1 metro para cá. Nessa daqui, que é menorzinha, a amplitude dela é muito pequena. Então ela serviria para coisas, para locais, espaços muito pequenos. O tamanho correto do cordão, no caso essa daqui está com o cordão vermelho, que é o cordão tradicional utilizado pelos chineses, ele está com 9 centímetros. O posicionamento no local correto do ambiente para cada situação, para cada ativação ou para cada cura. E ela tem que ficar livre, ela não pode estar encostada em nada, em nenhum lugar, não pode estar encostada na parede, num móvel, nada disso. Ela tem que ficar pendurada e livre. Diferente do cristal de quartzo, aqui é um cristal de quartzo, é uma ponta de cristal de quartzo. Esse cristal, ele foi produzido pela natureza, ele é encontrado dentro da terra na natureza. Então, diferente do cristal de quartzo, o cristal de vidro, que é o cristal da esfera, ele não absorve a energia dos ambientes. O cristal de quartzo, nesse caso é quartzo branco, o cristal ele absorve a energia do ambiente e devolve a energia para o ambiente. Cada cristal funciona de uma forma diferente. A esfera de cristal não absorve a energia do ambiente, então não tem problema você deixar a esfera pendurada permanentemente nos ambientes. Você só precisa limpar de vez em quando para tirar o pó. Ela emana um campo de energia, como eu falei, à sua volta, ela emana um campo de energia que pode chegar até 2 metros de diâmetro. E é esse campo de energia que provoca alteração nos fluxos energéticos. Por isso que ela é tão utilizada e ela é considerada um coringa para o Feng Shui, porque ela serve para várias situações. Ela serve para equilibrar campos energéticos, então ela corrige os fluxos de energia acelerada ou energia fraca. A gente vai ver alguns exemplos aqui nos próximos slides. E esses campos de energia que podem ser acelerados ou fracos, eles existem dentro dos ambientes. Então você usa a esfera para redistribuir a energia e promover uma melhor circulação dessa energia num movimento lento, contínuo e espiralado. A energia Qi, que é a energia vital, ela deve fluir pelos ambientes de forma lenta e num formato
espiralado e não em linha reta e de forma contínua. Quando a energia para, ela fica estagnada, ela fica presa, ela se torna uma energia negativa. Então, em muitas situações, a gente utiliza a esfera para fazer com que a energia se movimente. Em outras situações, a gente usa a esfera para fazer com que ela reduza a sua velocidade. Ela também serve para ativar, né, movimenta a energia estagnada, por exemplo, num cantos de imóveis que ficam sem circulação de pessoas ou de animais, que não tem plantas, não tem iluminação, você pode pendurar uma esfera nesse canto, porque ela faz com que com que a energia circule. Banheiros e locais de pouca circulação. E ela serve também como barreira energética. Ela bloqueia a energia de quinas, emanações energéticas densas, por exemplo, de banheiros. É por isso que a gente pendura a esfera na porta de banheiro, para ela criar uma barreira e dividir, né, deixar a energia do banheiro só dentro do banheiro, para não invadir os outros ambientes do imóvel. Então, as esferas elas têm 3 funções: equilibrar, bloquear e ativar. As principais diferenças entre o vidro cristal, que é o vidro usado para fazer as esferas de cristal, e o cristal. O vidro, que é o vidro que a gente tem num copo comum, um vaso comum de flores, a composição dele é areia ou sílica, soda, cal e óxido de alumínio. O vidro comum, daquele copo de requeijão, por exemplo, ou vidro de janela, ele não brilha contra a luz. Ele simplesmente é transparente. O vidro cristal, que é o utilizado nas esferas de cristal, ele também tem areia ou sílica, mas ele tem óxido de chumbo, que é o que dá o peso. Ela é pesada. Se você pega uma esfera de cristal, de vidro cristal, ela é pesada. Se você pega uma esfera igualzinha a essa, só que de vidro comum, ela é bem mais leve. Então, o óxido de chumbo, o vidro cristal tem muito óxido de chumbo, ele dá mais peso e é por isso que ela tem brilho. Quanto mais óxido de chumbo, mais brilho e melhor a qualidade da esfera de cristal. Ela brilha contra a luz. Se você puser ela contra a luz do sol, ela vai criar um arco-íris, na verdade, ela cria várias bolinhas coloridas com várias cores diferentes, como as cores do arco-íris. Alguns cristais agem como prismas, que é isso que eu falei, fazendo a refração da luz. São mais transparentes, não absorvem energia e corrigem os fluxos de energia. E se você vai para o cristal de quartzo, nessa imagem é uma drusa de cristal, aqui é uma ponta, isso aqui é uma dessas pontas aqui. O cristal de quartzo ele é feito de dióxido de silício. Então, ele não é feito de areia, de sílica, e ele não tem a quantidade de óxido de chumbo que existe na esfera de cristal multifacetado. Então, são composições diferentes. O cristal de quartzo não tem nada a ver com o cristal de vidro. Ele é um mineral produzido pela natureza, sem interferência humana, e existem vários tipos de cristal de quartzo, como o transparente, que é o branco, né? O leitoso, o rosa, o azul, e esses são os mais conhecidos. Existe o cristal de quartzo verde, existem outros cristais de quartzo. O cristal de quartzo branco é considerado um cristal de cura e sabedoria devido à sua frequência vibratória. Por isso, ele é tão usado também para purificação de ambientes. Você pode e deve deixar um cristal de quartzo branco, como esse aqui, uma drusa de cristal de quartzo no seu banheiro, em qualquer ambiente, porque ele ajuda a purificar a energia dos ambientes. Ele transmuta a energia dos ambientes. E você pode ter no mesmo ambiente uma esfera de cristal e um cristal de quartzo, que não tem problema nenhum.
Bom, aqui são exemplos das bolas de cristal, né? Essa daqui é uma esfera, mas ela não é multifacetada. Essa aqui é multifacetada, tem várias facetas, ela não é redonda, lisa. Aí na imagem a gente já tem uma esfera redonda e lisa de quartzo transparente, que é isso aqui que eu mostrei para vocês. Pode ser utilizada para energização de ambiente, assim como outros cristais. Assim como você pode usar a drusa de cristal num ambiente, ou um cristal rolado, você pode usar a bola de cristal também. A única diferença é a forma de emanação de energia que muda. Nas pontas, a energia é emanada pelas pontas. Na bola, isso aqui é uma bola de vidro, não é de cristal. Na bola, a energia vai sendo emanada em ondas, por todos os lados, vai em ondas. Na ponta ou na drusa, a energia é emanada pelas pontas. Então, é a direção da energia e a forma de emanar a energia que muda, dependendo do formato do cristal de quartzo. Aqui tem uma esfera de vidro, que é mais ou menos, só que essa daqui ela é lisa, transparente, essa aqui é toda craquelada. É uma esfera de vidro cristal, aqui no caso. É o mesmo material da esfera de cristal multifacetado, mas ela não cumpre a função da esfera de cristal. Ela é simplesmente uma esfera de cristal de vidro, mais nada. E aqui do lado direito, a esfera de cristal de vidro multifacetado, que é a esfera do Feng Shui, que equilibra, ativa e barra a energia, dependendo da forma como você utilizar. Ainda falando sobre a esfera de cristal, a gente tem dois formatos de esfera de cristal. Tem a esfera de mesa, que ela é lisa embaixo, ela tem a base plana. Por quê? Porque ela tem que parar em cima de algum objeto, de alguma mesa. Então ela é redonda, ela é toda facetada, mas a base dela é lisa. E a esfera que é usada para pendurar, que é essa aqui, como você pode ver, ela tem um biquinho em cima e ela tem um furinho no qual você passa o cordãozinho para poder pendurar no teto, no batente. E ela tem a basezinha dela aqui embaixo, também ela tem uma pontinha aqui. Você não consegue deixar ela em pé, você não consegue deixar ela equilibrada em cima porque ela tomba, ó, tá vendo? Ela cai. Ela não fica em pé, ela não tem a base lisa. Quais são as melhores marcas? A marca Asfor é a mais conhecida. Ela é feita, é um cristal egípcio, né? Os cristais egípcios são os melhores. E ela tem aqui em cima, bem aqui, onde você coloca o fiozinho, ela tem uma pombinha gravada em relevo. Não vai dar para ver na câmera, mas ela tem uma pombinha gravada aqui no relevo. A pombinha que está aqui, ó, nessa imagem, essa pombinha é a marca dos cristais Asfor. E Swarovski também, que tem uma lapidação excelente e tem um percentual de chumbo maior ainda na composição. Então, um cristal egípcio de boa qualidade ou um cristal Swarovski são os melhores. E quais são as características dessa esfera de cristal multifacetada, além da composição, que tem que ter maior quantidade de chumbo? É um número de facetas. Então, esses chanfradinhos aqui, que são as facetas, ela tem que ter 108 facetas. Por que 108? Porque 1 mais 0 mais 8 dá 9, que é considerado um número de sorte, alegria, vida longa e proteção. É o número mais yang de todos. É um número que carrega muita energia com ele. As medidas. 40 milímetros é a mais utilizada. Então, se você pegar uma régua e medir a parte mais larga da esfera, você vai ver que dá 4 centímetros ou 40 milímetros. Se você pegar essa outra aqui e medir, você vai ver que dá 3 centímetros ou 30 milímetros. Então, a mais usada
é a de 40 milímetros ou a de 50, que já é bem maior, para situações bem mais graves. É até mais difícil de encontrar e custa bem mais caro. O tamanho do cordão, 9 centímetros ou múltiplos de 9. Então, o cordão tem que ter 9, 18, 27 e assim por diante. Os números cuja soma dão 9. Se você somar 27, 2 mais 7 é 9. 36, 3 mais 6 é 9. 45, 4 mais 5 é 9. Por isso que a gente usa os múltiplos de 9. A cor do cordão. Vermelho, que é esse fiozinho de seda, é o mais tradicional. Vermelho é a cor de proteção, cor de riqueza, da fartura. É a cor mais yang de todas, assim como o 9 é o número mais yang de todos. Mas você também pode usar o fio de nylon ou fio de aço, que não tem problema. O cristal amarelo, ele pode ser utilizado na área central para ativação, porque amarelo é a cor da saúde, a área central é a área da saúde. E você também pode usar esse cristal não só para ativar a área central, mas para corrigir quando você tem essa área central com algum ambiente que não deva estar na área central, como um banheiro, uma cozinha, por exemplo, uma escada. Você pode usar o cristal amarelo, você encontra na Swarovski. Os cristais coloridos, porque hoje em dia você encontra cristal de todo que é tipo, eles só servem para ativação dos guas, eles não servem para cura. Então, por exemplo, guá da família. Qual é a cor padrão do guá da família? Verde. Você pode usar a esfera de cristal verde para ativação do guá da família. Amarelo para a área central, azul para a espiritualidade, vermelho para a área do sucesso. Mas o que importa aqui é a cor. Não é o tamanho, não é o formato, mesmo porque em geral você vai encontrar as esferas coloridas em tamanhos menorzinhos. Outros formatos de cristal, que não sejam os esféricos com as 108 facetas, eles não cumprem a função da esfera. Se você quiser usar para enfeitar, tudo bem, mas ele não cumpre nenhuma função de cura, nem de ativação. E o cristal vitral, que é esse todo coloridinho, que é como um arco-íris, ele também não cumpre a função da esfera de cristal transparente. Ele só vai enfeitar, ele vai dar aquele efeito colorido e nada mais. Bom, então eu vou mostrar agora para você quais são algumas situações em que as esferas de cristal podem ser utilizadas para equilibrar, para ativar e para criar barreira energética. Para ativar, em casos graves como, por exemplo, banheiros no centro, prosperidade, sucesso e amigos. O que é que você faz para ativar esse banheiro? Na verdade, ele vai ativar e ele vai corrigir ao mesmo tempo. Você coloca uma esfera de cristal de 40 milímetros, que é essa aqui, no centro do banheiro. Então, nessa primeira imagem, está aqui no centro. Nessa outra imagem, está aqui no centro. E você vai colocar mais 4 esferas de cristal, no caso da primeira imagem, uma em cada canto. No caso da segunda imagem, você vai colocar mais esferas. Você vai colocar mais 2, porque ele tem esse recuo aqui. Então, aqui você vai usar 6 e aqui você vai usar 4. A distância das esferas para a parede tem que ser 9 centímetros, que nem está aqui nesse desenho aqui da direita. 9 para cá, 9 para cá. A distância do teto, 9, 18 ou múltiplos de 9. Em casos comuns, quando você tem um banheiro que não está em nenhuma área, em nenhum guá do baguá onde ele não deveria estar, você pode colocar uma esfera de cristal, só uma no centro, para fazer uma ativação e manter essa energia do banheiro sempre circulando para não gerar estagnação. Ele serve como um preventivo. A energia de um banheiro está sempre sendo drenada pelos ralos, pela descarga, então a função da esfera aqui é impedir essa drenagem muito grande e também promover a ativação para manter uma qualidade melhor do nível energético desse ambiente. Para equilibrar a energia,
quando você tem escada alinhada com a porta de entrada. É errado você ter uma porta abrindo para uma escada. Por quê? Porque a energia que entra na casa, no imóvel, ao invés de entrar e circular pelo imóvel todo, ele vai direto para o andar de cima. Nesse caso aqui, nem tanto, porque a escada é vazada, então a energia vai vazar para dentro, para baixo mesmo. Mas não se deve ter uma escada em frente à porta de entrada. Então, aí o que se faz? Coloca uma esfera pendurada no teto entre a porta e a escada. Então, vai medir daqui, exatamente do batente da porta até o pé da escada. Quanto tem? 2 metros? Então, na distância de 1 metro, você pendura uma esfera de cristal multifacetado. 1 metro de distância da porta, 1 metro de distância do pé da escada. No meio do caminho, você pendura no teto uma esfera de cristal, de forma que ela chegue até mais ou menos aqui abaixo, 9 centímetros abaixo do batente. É o ideal. Nesse caso aqui da imagem da direita está correto, porque a porta abre para cá e não tem a escada na frente da porta, está na lateral da porta. Se essa porta abrisse ao contrário, abrisse para cá, teria perda de energia, porque abriu aqui e a energia já sobe. Mas como essa porta abre para a escada, a energia entra e vai em frente e se distribui pelo resto do ambiente. Aqui também, para equilibrar o fluxo acelerado, você tem 2 portas alinhadas, a energia corre, então ela entra por aqui, sai por aqui, entra por um lado, sai pelo outro, e isso não é bom. Então você pendura uma esfera bem no meio, entre as 2 portas, porque a hora que a energia da esquerda vem para cá, ela bate na esfera e ela volta, e ela passa a circular em formato espiralado. E a mesma coisa se a energia vem do lado direito para o esquerdo, bate na esfera e gira. Então, dessa forma, você consegue reduzir a velocidade do fluxo. Aqui, quando você tem várias portas alinhadas, é uma situação um pouco mais difícil, mas quando você tem várias portas alinhadas, você coloca uma esfera em cada batente de todas as portas, porque você vai brecando a velocidade do fluxo de energia e fazendo ela girar, e ela vai girando e vai ocupando todos os espaços. O ideal é que, como está aqui na figura da esquerda, que o cordãozinho fique pendurado o mais próximo possível do centro do batente, e aí você vai medir a distância dos 9 centímetros da pontinha, dessa pontinha aqui da esfera até o final até o batente, na verdade. Você tem que considerar, inclusive, o tamanho do preguinho, do ganchinho que você vai colocar no batente. Então, é do batente até a ponta da esfera, tem que dar 9 centímetros. Ambientes pequenos, com 3 ou mais portas. Quando você tem um ambiente muito apertado, não importa qual seja o ambiente, ele tem 2 ou mais portas, a energia ela circula muito rápido nesse ambiente, exatamente pelo tamanho dele. Então aí nesse caso você pendura uma esfera de cristal bem no centro do ambiente, para quando essa energia começar a correr, ela bate na esfera e ela reduz a velocidade. Aí a energia fica em equilíbrio nesse ambiente pequeno. Quando você tem fogão em frente à porta, né? É errado você ter fogão em frente à porta, porque ele recebe muito fluxo de energia e esse fluxo acelerado de energia, ele reduz a força da energia de prosperidade que é gerada pela chama do fogão. Então você coloca uma esfera também entre a porta e o fogão. Você mede qual é a distância daqui até aqui e põe uma esfera bem no meio. Ou então você muda o fogão de lugar, que é o caso da imagem 2 que está correto. Aí não precisa de esfera, porque é uma porta só, não tem nada do outro lado, é uma parede, então está tudo ok. Camas no fluxo de energia. A energia entra e impacta a pessoa que está deitada. Ela entra e ela
vai minando a energia da pessoa que deita nessa posição. Então você põe uma esfera de cristal no batente da porta, ou uma situação em que a pessoa dorme com a cabeceira na janela, ou quando você tem banheiro, em caso de suíte, cuja porta do banheiro abre direto para a cama, tanto na lateral quanto no pé da cama, você põe uma esfera de cristal no batente, no centro do batente, para fazer com que a energia do banheiro fique no banheiro e não impacte a pessoa que está deitada. Outra situação que aqui você pode trabalhar o fluxo da energia e equilibrar o fluxo, corredores muito longos ou com muitas portas. O que acontece? A energia passa com muita velocidade, então isso também não é bom. Quando você tem um corredor muito longo, você pendura a cada 2 metros uma esfera de cristal multifacetado no teto, ou quando você tem muitas portas, você também pendura uma esfera de cristal multifacetado a cada 2 metros no teto. Isso vai fazer com que a energia flua de uma forma mais lenta e seja mais bem distribuída, tanto no corredor quanto para os ambientes que ficam nas laterais do corredor. Quando você tem um cômodo no final do corredor, o que acontece? Esse cômodo ele é impactado por uma energia muito forte, o que também não é bom. Então você pode pôr também, nesse caso, uma esfera de cristal a cada 2 metros no corredor e mais uma esfera de cristal no batente da porta. Então nesse caso aqui, nesse último cômodo que está aqui no final da imagem, pendura uma esfera no batente. Nessa outra imagem aqui também, uma esfera no batente e uma esfera no teto a cada 2 metros nesse corredor. Então isso vai criar uma barreira para que esse ambiente não seja impactado com uma energia muito forte. Quando você tem escada vazada, o que acontece? A energia que deveria subir, ela vaza e não chega com a força devida no andar de cima. Então, nesse caso, você pode pendurar esferas de cristal na parte de trás da escada, porque a hora que a energia vai vazar, ela bate na esfera e volta e sobe. Então você pode pôr uma, você pode pôr duas, aí vai depender da sua escada. Uma outra situação para criar barreira, como está aqui no íconezinho, é pendurar várias esferas de forma sequencial, formando como se fosse uma cortina de esferas. Isso a gente usa muito em cozinha integrada para isolar a energia do fogo da energia do resto do imóvel, para que a energia do fogo, a energia de prosperidade, não vaze do ambiente da cozinha. Então, é fazer uma cortina de esferas de cristal multifacetado. E aí vai depender muito do tamanho da cozinha, e você pode pôr as esferas a cada 2 metros de distância cada uma, que é o suficiente. Outra situação em que a gente usa muito esfera de cristal é a que é para ativar a área faltante. No caso desse imóvel, não existe esse pedaço do apartamento, então existe falta de energia desigual. Então, nesse caso, a gente pendura no teto as esferas de cristal pelo lado de dentro, também a cada 2 metros de distância, porque eles geram uma energia de ativação que é emanada para essa área que falta, criando uma energia no lugar onde não tem energia. Aqui nesse caso, a distância da parede vai ser de 1 metro e a distância entre as esferas vai ser de 2 metros. Uma outra situação é correção de quinas. Quando você tem quina, a quina emana uma energia muito densa para as pessoas que ficam sentadas ou deitadas, trabalhando em frente à quina. Isso acontece muito em escritório. Às vezes você tem um sofá e tem uma quina de sustentação do imóvel que atinge a pessoa que fica sentada no sofá. Você pode fazer um cordão de esferas de cristal multifacetado e pendurar de maneira que fique bem em frente à quina, porque aí ela impede que essa energia atinja a pessoa que estiver em frente à quina.
Uma outra correção que é usada para bloquear, né, criar aqui uma barreira energética é quando você tem viga em cima da mesa de jantar, em cima da cama, em cima de mesa de escritório. Você também faz a aplicação das esferas de cristal formando uma barreira. A ideia aqui, o objetivo é que a energia densa da viga, que geraria uma pressão sobre a pessoa que está embaixo, a hora que ela vai fazer a pressão, ela volta para cima, porque a esfera não permite que essa energia densa desça até o nível mais baixo. Bom, o cristal pode ser colocado em qualquer área do imóvel para ativar a energia. Então, se você quiser fazer uma ativação, quiser movimentar mais a energia, você pode colocar em todos os cômodos, se quiser. Aí vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não gosta de colocar esfera, mas para quem gosta, você pode colocar para energizar os ambientes. Na área central do imóvel, a esfera harmoniza a energia geral do imóvel, porque a área central é responsável pelo equilíbrio energético do imóvel, né? Ele tem que ter um perfeito equilíbrio yin e yang, então ele também equilibra a saúde dos moradores. Uma esfera de cristal, assim como um cristal de quartzo, é muito bem-vindo na área central e no centro de qualquer cômodo. Se você puser uma esfera de cristal multifacetado no centro do quarto, ele vai equilibrar a energia do quarto e das pessoas que ocupam esse quarto. Nessa imagem eu trouxe uma série de modelos de esferas de cristal para serem utilizadas como ativação e também correção. Por quê? Porque a esfera está presente, a esfera transparente, multifacetada de 40 milímetros, está presente em todas as imagens. Então ela cumpre a função de bloqueio ou de ativação, enfim. Mas elas também têm outros componentes no cordão que servem para ativar determinados objetivos. Então você tem a cor lilás, que você pode usar no Guá da prosperidade. Você tem o marronzinho, que você pode usar para ativar um Guá cujo elemento regente seja a terra, como área central, relacionamento. Você pode usar o azul com preto para ativar a área do trabalho, verde para ativar a família, prosperidade. Então, de acordo com as cores que a gente utiliza para ativar cada guá, você pode, se for do seu gosto, usar uma esfera de cristal com mini cristais coloridos no cordão. Contanto que ele tenha 40 milímetros, está tudo ok. Eu coloquei aqui o telefone da Priscila, que é minha fornecedora. Ela faz a aplicação dos cristais coloridos de acordo com o que você quiser. Ela tem os modelos dela já definidos, mas se você conversar com ela e precisar de um cordão específico, com alguma cor específica, ela também monta para você. E ela trabalha só com os cristais Asfor, é uma fornecedora de confiança, então se quiserem falar com ela, fiquem à vontade. Quem deve fazer a instalação do cristal multifacetado? De preferência o dono do imóvel, porque é muito fácil. Você pega uma furadeira, faz um furinho no teto ou no batente, coloca uma buchinha ou um parafusinho de gancho e resolve a questão. Para quem não sabe usar furadeira, chama alguém que saiba fazer, mas fique junto na hora da instalação e aplique também o reforço dos 3 segredos ou dos 3 poderes, que une, né, o movimento de mente, corpo e fala. Então tem todo um jeito de fazer o reforço dos 3 segredos para fazer qualquer tipo de ativação ou de correção no imóvel. Bom, como é que você vai instalar para saber direitinho, né, a medida? Se você instalar no batente, na parte de baixo do batente, a medida vai ser 9 centímetros do batente até o cordãozinho. Então, se tiver um gancho com 1 centímetro, a medida do cordão vai ser de 8 centímetros, certo? Porque do gancho até o batente tem 1
mais 8 centímetros até a esfera, vai dar 9. Então, precisa ter 9 centímetros essa distância. Se você puser o preguinho acima do batente, você tem que ver qual é a medida que vai ficar abaixo. Então, da esfera até o batente tem que ter 9. Se o seu batente tem 2 centímetros, o cordão vai ter que ter 11. Por quê? Porque o 9 vai ter que ser do batente até a esfera. E se você pendurar no teto, também, se tiver 1 metro acima do batente até o teto, o seu cordão então vai ter que ter 1,9 m. Por quê? Porque 9 centímetros vai ficar abaixo do batente. Tá bom? A medida de 9 centímetros, não é que o cordão tem que ter 9 centímetros, é a medida entre o vão da porta e a esfera que tem que ter 9 centímetros. Você não consegue colocar uma esfera pendurada no teto com um cordão de 9 centímetros e fazer com que ele chegue até a linha abaixo do batente, certo? Então, é essa distância aqui, ó, da esfera até o batente que tem que ter 9 centímetros. Daí para cima vai depender do pé direito de cada imóvel. A mesma coisa na do meio, vai depender de onde você vai bater esse prego. O que importa é que daqui do batente, da parte de baixo do batente até a esfera, tenha 9 centímetros, ou múltiplos de 9. Aqui é um outro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui, a esfera está pregada bem no batente, embaixo do batente, o fio tem 9 centímetros. Nessa outra, ela já está na moldura da janela um pouquinho mais para cima. Então, o fio tem 9 centímetros mais a distância do batente até o teto. Nessa outra aqui, ela já foi pregada direto no teto. Então, o fio tem 9 centímetros mais a distância do batente até o teto. Então, precisa tomar cuidado com isso para que você não pense que o fio tem que ter 18 centímetros, por exemplo, 2 vezes 9, 18, e você vai pendurar e vai ficar a 2 centímetros da janela aqui, por exemplo, que não vai surtir o efeito desejado, tá bom? Então, tem que ter 9 centímetros abaixo aqui do batente. Precisa fazer a conta na hora de cortar esse cordão. O foco dessa aula foi expor para vocês as possibilidades de curas, de ativações com as esferas de cristal. Mas é importante entender que é possível complementar essas correções, essas dicas que eu passei aqui, com outras curas, com outras correções, ou então substituir por outras. Então precisa entender bem qual é a sua situação cada vez que você for avaliar seu imóvel, cada vez que for trabalhar com Feng Shui, entender exatamente qual é o problema que você encontra e qual é seu objetivo. E aí você vai escolher a cura ou a correção ou a ativação que seja melhor para cada situação. Tá bom? Uma coisa não exclui a outra e todas as dicas que eu passei aqui com as esferas você pode utilizar sem nenhum problema. Mas se quiser complementar com mais alguma coisa, também pode. Tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.